E quero continuar meditando com você sobre o tema oferecendo boas dádivas aos filhos, baseado em Lucas capítulo 11, versículo 11 ao 13, quando a palavra de Deus diz assim: E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nós já vimos nessa mensagem dois fatores importantes sobre oferecendo as boas dádivas ao filho. E nós falamos sobre a primeira boa dádiva que nós como pais devemos oferecer aos filhos, que é a dádiva do bom ensino. Depois falamos também sobre a boa dádiva da boa alimentação. E hoje eu quero falar sobre a terceira dádiva importante que os pais precisam oferecer aos filhos, que é a dádiva da boa herança material, a herança financeira. Uma outra boa dádiva que os pais devem proporcionar aos filhos são as heranças materiais. A palavra de Deus diz em Provérbios 19:14, casas e bens são heranças dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Em 2 Coríntios 12:14, a parte B do versículo, a palavra de Deus diz assim: porque não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Por sermos descendentes de uma geração desequilibrada economicamente, muitas das vezes nós não temos a preocupação ou nos sentimos incapazes de deixar herança material para os nossos filhos. Ou achamos que às vezes isso é errado, né? Pela questão do sentimento de avareza, né? Mas na verdade isso não é pecado, porque os patriarcas, os homens chamados por Deus na Bíblia, a maioria foram homens de grandes posses e que deixaram heranças para os seus filhos. Deixar a herança material para os nossos filhos não é errado, acharmos, mas que muitas das vezes nos leva a não nos motivarmos a fazer isso é a falta do conhecimento e também até da busca, do esforço. Às vezes a gente tem aquele conceito de que herança material é só para quem nasceu rico, mas na verdade não é. Quem te disse isso? Se tu tiveres o Deus como pai, o dono da prata e do ouro, como ele mesmo se define ali em Ageu 2:8, a palavra de Deus diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E então esse Deus de provisão, ele vai suprir, ele vai te dar meio e condições para que tu possa buscar através dos teus esforços, dos teus trabalhos. Não estou dizendo em relação à questão da avareza, eu costumo dizer que eu não prego essa teologia da prosperidade que prego por aí, mas também eu não incentivo ninguém à mediocridade, né? E Deus tem sim bênçãos materiais para nós. A Bíblia diz que os céus dos céus pertence ao Senhor e a terra Ele deu para o homem dominar. É claro que a busca pelos bens materiais não deve ser prioridade na nossa vida. A prioridade da busca tem que ser o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que as outras coisas Ele vai acrescentar. E quando a Bíblia diz: as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dores. E Ele faz com que os ímpios acumulem riqueza para aqueles que o temem. E a Bíblia diz que a quem Deus dá sabedoria, Ele também dá a riqueza. Salomão não pediu riqueza para o Senhor, pediu sabedoria. E Deus deu muito mais a ele, né? Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, né? E sabe, a maior evidência disso na Bíblia é a história de Jacó. Jacó, quando saiu da casa do seu pai, fugido, ameaçado de morte pelo seu irmão, porque ele tinha roubado a bênção da primogenitura do seu irmão, né? Aí ele sai da casa do seu pai com uma mão na frente e outra atrás, né? Mais liso do que um quiabo. E a palavra de Deus registra esse fato lá em Gênesis 28:20, quando ele sai sob a orientação do seu pai, e uma coisa mais importante que ele
levou sobre si? A bênção do seu pai, né? E a bênção de Jacó era que ele, a bênção de Isaac sobre Jacó era que ele viesse possuir, tinha feito para ele a promessa da herança, da herdade, dos bens, da terra prometida. E aí quando Jacó tem um encontro com Deus, sabe qual é o voto que Jacó faz diante de Deus? Em Gênesis 28:20, a palavra de Deus diz: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguindo, e me dê pão, comer e veste para vestir, aí ele diz que daria dízimo de tudo que Deus iria dar para ele, e ele faria ali, naquele lugar onde ele teve um encontro com Deus, um altar ao Senhor. E aí, meu irmão, sabe o que acontece com Jacó? Eu não vou nem trazer eu vou trazer um texto que está lá no Novo Testamento, que faz menção do que Deus deu para Jacó depois desse voto, depois de ele confiar nas promessas de Deus em sua vida. E a palavra de Deus diz que em João 4:5, a palavra de Deus diz assim: chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Olha aí, o homem que saiu de casa sem bem algum, e Deus o abençoou 2000 anos depois. A palavra de Deus faz referência da herança que Jacó deixou para os seus filhos. Aí a própria mulher samaritana, que estava ali com Jesus, no lugar onde houve esse encontro de Jesus com ela, aquele poço que Jacó tinha deixado como herdade de herança para os seus filhos, a palavra de Deus diz assim: és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Olha só, a prosperidade que Jacó teve, a herança material que Jacó deixou para os seus filhos, né? E é sim responsabilidade nossa, pais, de trabalharmos, nos esforçarmos e deixarmos casas e bens para os nossos filhos. Deixarmos uma boa herança para os nossos filhos, para que eles comecem a vida econômica deles, não de uma forma desestruturada como nós começamos. Se nós somos fruto de uma geração, né, de uma geração que não teve uma vida economicamente estruturada, nossos pais não tiveram essa condição, mas se hoje nós temos essa condição de proporcionar isso aos nossos filhos, nós precisamos fazer isso, né? Casas e bens são heranças dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Assim, Abraão também deixou casas e bens para Isaac, e na hora da escolha da esposa de Isaac, ele pediu a direção de Deus, pediu para que o seu servo fosse ali buscar a esposa sobre a direção de Deus, e Deus assim abençoou a descendência de Abraão. Assim como Deus também tem bênção para a nossa descendência, para os nossos filhos, mas que não venhamos nos omitir das nossas responsabilidades de oferecer as boas dádivas da herança material para os nossos filhos, né? Sem aquele pensamento mesquinho e egoísta de que eu comecei sem nada e se ele quiser ele vai. Não. Se Deus te proporcionou a bênção e você tem condição de deixar casas e bens e herança para o seu filho, deixe. E ore para que Deus dê sabedoria para ele saber administrar e valorizar essa boa dádiva que tu vai deixar para ele. E você pode fazer isso através da sua fé, pedindo a Deus sabedoria para que tu possas assim, não somente deixar casas e bens, mas também deixar uma herança espiritual para os teus filhos. E você pode pedir isso para Deus através de uma oração. Vamos orar? Momento de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento na Tua presença, obrigado pela Tua palavra revelada aos nossos corações, onde nós aprendemos a importância, Deus, da nossa responsabilidade como pais, oferecermos aos nossos filhos as boas dádivas. E uma dessas boas dádivas hoje, qual nós meditamos na Tua palavra, é a dádiva das bênçãos materiais, da herança, das casas e bens. Deus, que nós possamos ter essa condição de oferecer isso para os nossos filhos, Pai, diante desse momento tão difícil, dessa crise que envolve o nosso país, a nossa nação e o mundo, mas que através das Tuas bênçãos nós possamos, ó Deus, buscarmos, trabalharmos, nos esforçarmos e proporcionar aos nossos filhos essa boa dádiva da herança material. Nos cerca com Tuas copiosas bênçãos, com as bênçãos materiais, ó Deus, que Tu tens reservado para nós, ó Deus,
como tu fizeste Abraão, Isaac, Jacó prosperar por meio dos esforços, dos trabalhos dele e deixar a herança para os seus filhos, que assim também tu nos faça como pai. Ó Deus, deixarmos as boas heranças para os nossos filhos e dando a eles a sabedoria no temor do Senhor para saber administrar, pois é o que nós oramos e suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Comunicando com você, pastor Tandomiro. Momento feliz. Um momento de felicidade no seu rádio.